Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Bibliando. Eu sou o Emilton Neves e esse é o nosso programa Bibliando. Hoje, dia 13 de maio, dia especial, dia em que se comemora o Dia das Mães. Você que é mãe, desde já deixando meus sinceros parabéns. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê direcionamento para que você possa estar conduzindo a vida dos seus filhos, educando conforme a palavra de Deus, educando nos caminhos do Senhor. Amém? Então, hoje esse programa é especial para o Dia das Mães, né? Dedicado a todas as mães. E você que é mãe, que nos acompanha também, meus parabéns mais uma vez. E já deixar aqui também meus parabéns a todas as mães da minha família, a minha irmã Elsa, a minha mãe também, né? Ela não tem Face, não vai estar vendo isso aí, mas deixar os parabéns também. E para minha esposa, que será mãe em breve, futuramente, se Deus quiser, e assim Ele permitir, nós seremos pais. Estaremos comemorando essa data. E para início de conversa, vamos para a nossa declamação do nosso diácono irmão Roberto. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento. É a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória e é um rio de prazeres. E lhe é dada em vida e será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo amor. E condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Amém. Amém. É isso aí, você ouviu a declamação do nosso diácono irmão Roberto. Vamos estar dando continuidade ao nosso programa hoje, dia 13 de maio de 2018, comemorando o Dia das Mães. 13 de maio, comemora-se o Dia das Mães, hoje, né? Todas as mães estão felizes com seus filhos, algumas nem tanto, infelizmente, acabam perdendo os seus filhos próximo desta data, algumas perderam também e acaba sendo uma data triste, mas que Deus possa confortar e consolar todas essas pessoas que infelizmente tiveram essa data marcada tragicamente. Mas vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje. Você sabe qual é a curiosidade bíblica de hoje? Qual o segundo nome feminino citado na Bíblia? Nosso, como é Dia das Mães, vamos estar voltado hoje para uma parte assim, digamos, mulher, uma parte homem, né? Uma parte feminina. Então a nossa curiosidade bíblica é a seguinte: qual o segundo nome feminino citado na Bíblia? Você que sabe aí, tá logo lá no comecinho. Livro de Gênesis. O nome dela foi Ada. Ela não é a segunda mulher mencionada.
porque antes dela tem a mulher de Caim, que não tem seu nome citado. Porém, o nome citado na Bíblia chama-se Ada, a mulher de Lameque. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia, você pode estar acompanhando aí. Capítulo 4, versículo 19, diz assim: E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então você pode comprovar aí que esse é o segundo nome feminino que a Bíblia cita. O primeiro é Eva, lá no paraíso, Adão e Eva. Aí tem a segunda mulher citada, que é quando fala que é a mulher de Caim. Mas a Bíblia não cita o nome dela. A Bíblia apenas cita ela como a mulher de Caim. E esses demais são descendentes de Caim, que tem Lameque, que é o esposo de Ada, e Lameque é descendente de Caim. Então, se perguntarem para você qual o segundo nome feminino citado na Bíblia, você pode estar respondendo com toda a convicção que ela é Ada. O nome dela é Ada, esposa de Lameque, que é descendente de Caim. São descendentes. Amém? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso quadro, o Bibliando, para o nosso momento de reflexão, que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, todo o capítulo 1, você pode estar dando uma lida neste capítulo por inteiro. É uma história bem interessante, bastante conhecida, muito pregada em nosso meio. A história de Ana. Muitos conhecem a história de Ana, a mulher que teve a sua madre cerrada pelo Senhor. Então vamos lá para o nosso momento de reflexão. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Vou alternar alguns versículos, porque eles são 28 versículos. E como eu falei, hoje é o Dia das Mães, estará mais voltado para o lado feminino. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que comes? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí o versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Tem mais 14 versículos, mas isso aqui resume um pouco do que eu quero passar para vocês. Todos nós sabemos, muito já se foi pregado sobre a história de Ana. E como eu falei, hoje é comemora-se o Dia das Mulheres. Aliás, o Dia das Mães, perdão. E essa história retrata muito bem o sofrimento de uma mulher, o desejo de uma mulher de querer ser mãe. Porque nós sabemos que Ana, o Senhor tinha cerrado a madre, e Penina era uma mulher que tinha filhos. As duas, ambas eram esposas de Eucana. E por Ana não ter filhos, Penina zombava dela e a irritava, debochava dela. E nós sabemos que isso é uma situação muito difícil para uma mulher que deseja ser mãe e que, nesse caso específico, tinha uma outra mulher, uma concorrente dela, que aos olhos de Ana era, digamos assim, mais abençoada que própria Ana e honrava mais ao seu marido do que a própria Ana, porque ela dava filhos para Eucana, para seu marido, porém Ana não. Ana não conseguia ter filhos, e nós vemos esse capítulo 1, ele nos fala do sofrimento que Ana teve. Até o ponto dela implorar, dela pedir ao Senhor que, se ele lhe concedesse um filho, ela o consagraria a Deus. E nos versículos mais à frente nós iremos ver que Ana ela tem essa bênção. Ela tem a bênção atendida e ela concede o filho. No versículo 29, no versículo 20, diz assim, no 19: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus lembra da petição de Ana e lhe concede um filho. No versículo 29 diz assim, E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Veja só, o desejo dela de ser mãe. Ela poderia muito bem, assim como acontece muito hoje em dia, que nós fazemos tantas promessas, pedimos tanto a Deus: olha, Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu faço isso. Se o Senhor me conceder isso, eu deixo de praticar coisas erradas, eu deixo sei lá, fazer qualquer coisa que você está fazendo de forma errada, que desagrada a Deus. Quando você está querendo tanto algo, você acaba prometendo para Deus que irá deixar de fazer tal coisa, de deixar de cometer tal pecado que você conscientemente peca, mas
que tem prazer nele, mesmo que depois se arrependa, mas não consegue se livrar. Quando você está querendo algo, você chega a prometer para Deus. Foi o que fez aqui Ana. Mas Ana não descumpriu a sua promessa. E ela fala: quando o menino estiver desmamado, eu o levarei para que lá fique para sempre. Deus atendeu o desejo de Ana. O que Ana queria era ser mãe. E como ela prometeu que daria seu filho ao Senhor, ela não mediu esforços. Ela sentiu a bênção de Deus na sua vida em conceder o filho. E nós sabemos que Samuel não foi simplesmente um filho. Samuel foi um líder profético em Israel. Mais à frente você vai ver que Samuel foi o profeta usado por Deus para levantar reis em Israel. Você sabe que o povo de Israel pediu um rei e pediu Saul como rei. E Deus usou o profeta Samuel. Depois Saul desagrada a Deus e Deus chama Samuel e diz: olha, já escolhi o homem segundo o meu coração, que aí é levantado Davi como rei. E tem toda a história de Samuel. Deus não concedeu apenas um filho qualquer a Ana. O desejo de Ana era tanto que o Senhor preparou e lhe deu um filho conhecido como o profeta, um líder profeta em Israel. Você que é mulher, que talvez passe por dificuldade, por problemas em não ter filhos, talvez os médicos já desenganaram, disseram que você não pode ter filho. O médico dos médicos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Faça sua petição para Ele. Entregue nas mãos dele. Você não pode acreditar nesses desenganos dos médicos aqui da terra. Porque existe um Deus de milagre. Existe um Deus que pode todas as coisas. E Ana creu nesse Deus. E teve a sua bênção, a sua petição atendida. O resultado não foi um simples filho, só um filho. Foi um líder profético para aquela nação. Sabemos que Ana teve Samuel. A Bíblia destaca Samuel. Tem um livro, 1º e 2 Samuel. E Penina teve vários filhos. A Bíblia não destaca os filhos de Penina, mas de Ana sim. Porque quando Deus faz, glória a Deus, quando Deus faz, Ele faz muito melhor do que o que você pede. Mas basta tão somente você confiar e esperar em Deus. Amém? Então fique com essa palavra. 1 Samuel, capítulo 1. Toda a história de Ana, o nascimento do profeta e líder Samuel. Então vamos para agora o nosso quadro Pregador da Semana. Nosso pregador da semana hoje vem com o nosso Gilmar Júnior. Homenagem a ele também, que esta semana compartilhou conosco a bênção, de ser pai e a bênção de ser mãe e a sua esposa. Essa semana tiveram a confirmação e
Deus o abençoou também, aproveitando que já é Dia das Mães, né? Como eu falei que seria mais voltado para o lado feminino, para o lado de mãe. Dar os parabéns também para o Gilmar, que vai ser pai, para sua esposa Kellen, né? E que Deus abençoe vocês, que sejam mais um instrumento nas mãos do Senhor, assim como é o Gilmar, assim como é o seu pai também, Gilmar. Que Deus abençoe e que venham ser bênção na geração dela. Então está aqui o nosso pregador da semana, nosso amigo, irmão Gilmar Júnior. Leve-o para ministrar a palavra do Senhor na sua igreja. Ele prega de culto da bênção, culto de ensino, congresso, culto evangelístico. Leve o Gilmar na sua igreja e ouça Deus falar através da vida dele. Contatos: DDD 64 98119 3151. Gilmar Júnior. 64 98119 3151. Esse número também é WhatsApp. Agora vamos para o nosso cronograma de leitura desta semana. Amanhã, segunda-feira, dia 14, você estará fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 12 ao capítulo 14, e Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 56. Na terça-feira, dia 15, 1 Reis, capítulo 15 ao capítulo 17, e Lucas, capítulo 1, do versículo 57 ao versículo 80. Na quarta-feira, 1 Reis, capítulo 18 ao 19, e Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Na quinta-feira, dia 17, 1 Reis, capítulo 20 ao 21, e Lucas, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 52. Na sexta-feira, dia 18, 1 Reis, capítulo 22, e Lucas, capítulo 3. No sábado, você começa o livro de 2 Reis, sábado, dia 19, né? 2 Reis, capítulo 1 ao capítulo 3, e Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. E no domingo, nosso próximo encontro, dia 20, 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 5, e Lucas, do capítulo 4, versículo 14 ao versículo 44. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos e até o próximo domingo. E mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe a todos.